Isso é um princípio russo. Krill escreveu sobre isso. Ok. Agora o que é mais louco? Você está falando de uma Rússia comunista, dizendo que é pátria, que é família e que é cristianismo, e ele faz mais. Ele diz que o Ocidente é satânico e que a Rússia tem que libertar o Ocidente de Satanás. Meu Deus! E agora me vem Leão XIV com a encíclica A Magnífica Humanitas. Quarta Revolução Industrial, apresentando a IA, André. E detalhe, Leão XIII foi o cara que fez a primeira revolução industrial. Tem a encíclica dele, da primeira revolução industrial. Meu Deus! A escolha de Leão XIV não foi o acaso. O Leão XIII fez a primeira revolução industrial e caiu na mão do XIV a quarta revolução industrial. E o que é mais legal? A turma de Malta, a Ordem de Malta, esteve no Vaticano, conversando com o Papa. A turma dos exorcistas, a Associação Internacional de Exorcistas, foi pedir um reforço de 2.000 exorcistas, porque eles estão prevendo que vai aumentar a malignidade no planeta. E agora o Papa chamou os templários. Sim. Ok? E aí, resultado, eles estão com um telescópiozinho, que o nome é uma gracinha, né? A sigla é LUCIFER, lá no Arizona. Olhando 24 horas o céu, André. Para quê? Procurando os monstros que vêm dos céus. Eu até ia entrar num assunto, doutor. Pouco ou muito sério, cara? Muito sério. Cara, é muito grave. Muito né? sério. Muito grave. Eu até Por que a Igreja Católica tem um telescópio 24 horas, o que é considerado o mais moderno do planeta? Eu até ia entrar nesse assunto. A gente estava falando aqui, né, nos bastidores, E André. bancado pelo dinheiro dos fiéis, né? Sobre... Lembre-se disso. Olhando para os céus. Por quê? Para quê? A gente estava falando aqui até aqui atrás, André, sobre essa questão de exorcismo, né? E uma pessoa que me veio na cabeça em relação a tudo isso de satanismo, sabe, de talvez ter passado por um momento de exorcismo, de tentar se, né, converter, e enfim, talvez ter ficado com o demônio e não ter percebido, é o Daniel Mastral, né? Que ele foi muito conhecido, ele foi em vários podcasts, enfim, não sei se o senhor chegou a conhecer, eu conheci. E o Daniel Mastral, ele era um ex-satânico, né? Ele se falava, né? E eu acredito, tá? Que ele era um ex-satânico, mas que depois ele se converteu, né? Ele disse que ele invocou o demônio, né? Ele tinha, né? Ele falava que ele invocou o demônio. E aí o que aconteceu? A família toda dele morreu. Não sei se o senhor sabe dessa história. Eu queria que você falasse um pouquinho da história do Daniel Mastral. E depois ele, né, falam que ele ou foi assassinado, ou se suicidou, enfim, né, por causa dessa questão toda de satanismo, Você acha que isso aconteceu? O que aconteceu com o Daniel Mastral, na sua opinião? A primeira coisa é que Daniel Mastral não morreu. Quem morreu foi Marcelo Agostinho. Daniel Mastral é um personagem criado por Marcelo Agostinho. Tá? E ele se apresenta através dos livros e ele se apresenta como um artista. Você trabalhou na TV. Tá? Então, ele tinha um personagem. Tanto é que está vivo. Você entra hoje, o YouTube tem sido alimentado lá, no Instagram tem sido alimentado, ok? E os Guardiões, que é o grupo do Daniel, continuam em operação. Então, a primeira coisa é a gente entender que Daniel Mastral não morreu. Não morreu. Ok? O legado, que é Daniel Mastral, de Marcelo Agostinho, continua Vivinho da Silva. Não, mas esse diz a pessoa, né? Marcelo Agostinho é a pessoa que foi desvivida. Marcelo Agostinho. Não okay? Daniel Mastral. Não Daniel Mastral, porque Daniel Mastral é uma entidade criada. Sim. Entendi. É uma persona. Lembra do Pelé?
Sim. E Edson Arantes, olha só, quem morreu foi Edson Arantes. Pelé morreu? Não. Não. Ele continua vivinho da Silva aí. Inclusive, ele é referência até nessa Copa, passado um tempão da morte dele, inclusive. Sim. Ok. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando o Daniel escreve os livros, ou seja, Marcelo Agostinho concebe Daniel Mastral, ele traz as informações, ok? Daquilo que estaria oculto para dentro do acesso público, ok? E ele começa a fazer uma sequência de denúncias. No meio desse processo, a gente tem a perda do garoto dele, Sim. que estava em depressão, ok? Eu acompanhei isso à época. O menino, ele tentou internar, não conseguiu. Ele tinha, a vaga ia surgir 10 dias, parece que à frente, para onde ele queria internar. E a orientação foi, colhem no garoto, ok? Então, ele e a esposa faziam revezamento. Num dos processos, a esposa dormiu e o garoto saiu. Resultado, né? Sim. O garoto foi desvivido, né? Parte do corpo para um lado, cabeça para o outro. Foi essa história que, infelizmente, ocorreu. E isso criou um impacto absurdo, ok? Na vida de Marcelo e da esposa. Cerca de 2 anos à frente é a vez da esposa, que ela já estava em depressão, ok? E ela simplesmente não acorda, ok? Isso, inclusive, estava rolando, né, um processo, inclusive, a respeito da motivação da morte dela, inclusive, ok? Nesse íntere, ok? Marcelo vai lá e logo em seguida aparece o primeiro ato de desvivência dele, ok? E ele consegue sair daquela cena, ok? E retorna. E aí ele tenta a segunda vez, inclusive. Eu conheci o Marcelo, não pessoalmente, mas nós gravamos, tem um episódio meu com ele, a convite dele, no YouTube dele, e outro no Instagram dele. Eu estava em Genebra, em 24, gravei com ele em outubro de 2024, eu estava em Genebra fazendo, né, toda uma linha de abordagens ali, eu fiz 14 palestras na Europa. E aí, gravei com ele lá de Genebra, próximo do 30 de outubro, você vai lembrar que foi uma data que a turma aprontou todas em Londres, houve uma grande reunião da turma que praticava, ok, os princípios druidas e dos celtas. Meu Deus! Então os caras se reuniram para fazer invocações e fazerem nomeações, ok, de novos discípulos, ok, e elevação dos já praticantes da cultura celta e druida, de invocações. Europa. Ok. E aí, Daniel, surge a oportunidade de eu fazer um trabalho com ele, a convite dele. E aí não deu liga, porque a agenda dele e a minha não batia. Hora ele estava de um lado, hora eu estava de outro. A minha vida é muito corrida. Ok, eu faço a parte clínica, eu faço a parte de mentoria educacional, empresarial clínica, eu tenho terapeutas que eu treino no planeta inteiro, eu tenho um grupo hoje de 200 alunos a nível planetário, que eu estou preparando para o caos, estou começando uma 4ª turma agora, eu tenho aluno na África, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Oceania, ok? Porque eu estou há muito tempo antenado que vai dar ruim. Então eu tenho que preparar a gente para o momento do caos e o momento da dificuldade, é o que eu tenho feito, né? Quem tiver bom senso, vira terapeuta comigo, para poder aprender a se defender da bagaça. Ok. Aí, resultado, né? Surge o cabeludinho, né? O menino se aproxima dele. E aí, pá! Daniel transfere para esse garoto a paternidade dele. Porque o garoto, o cabeludinho, tem a mesma idade próxima do que foi desvivido. Meu Deus! E eu vi isso claramente. Jesus! E eu fiquei olhando assim, falei, cara, ninguém tá vendo isso. Ele tá entrando num processo de transferência. Então ele transferiu pro cabeludinho, ok? Uma paternidade em cima de uma historicidade que parecia semelhante à dele.
Meu Deus! E surge uma Liga da Justiça, meu Deus! E os caras aparecem lá em estande de tiro. Jesus, eu olhei aquilo, falei, rapaz, que doideira! E aí aparece ele com roupinha de Kung Fu, falei, rapaz, o que é isso? Mando mensagem pros dois. Nenhum dos dois me respondeu, né? O cabeludinho ainda pode responder em algum momento. E Mastral, nunca mais, né? Marcelo Agostinho nunca mais vai poder me responder. E aí, resultado, somos todos surpreendidos com uma sequência onde ele diz o seguinte: querem acabar comigo. Gente, o texto eu li para você que vão querer acabar com a gente, sim ou não? Sim. Qual é a novidade aqui? Nenhuma. Tem novidade? Não. Não tem novidade, né? Se você me perguntar, Alex, querem acabar contigo? Quando a minha mãe estava grávida de 3 meses e não sabia que eu estava grávida, ela sofreu um ataque a partir de uma medicação que foi dada e ela fez um choque anafilático, surto psicótico, e socorrida foi eletrocutada. E isso era 3 meses de gravidez. E descobriram que estava grávida. 3 meses depois, ela caiu de uma escadaria e sai rolando. No 9º mês, eu nasci via fóspeis, violência obstétrica. Estão tentando me matar? Sim. Eu sofri 14 acidentes de carro. Eu rodei na Dutra 4 giros, fiquei pendurado num precipício 14 metros. Agradeci a Deus, saí do carro e caí dentro do precipício. Sofri 13 cirurgias. Passei 9 meses em cima de uma cama. Engessado toda a esquerda e a direita. Dos 13 aos 14 anos. Dos 14 aos 15 anos. Aos 15 anos eu fiquei de pé. O cara que me operou disse que eu ia ficar aleijado. Eu contestei. Aos 13, que ele não podia dizer aquilo. Operei no dia do meu aniversário, 17 anos. 15, eu estou ficando de pé. 16 e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Eu entro na Força Aérea. O cara que me operou era coronel quando me operou. Quando eu entrei na Força Aérea, ele era brigadeiro, diretor de saúde e assinou minha entrada na Força Aérea. Quem fez isso, Carol? Um cara aleijado, 2 anos e 3 meses atrás, agora entra na Força Aérea. 1 ano e 3 meses depois que volta a ficar de pé. E ele que assinou você. Ele assinou a minha entrada. E ele me viu virar guerrilheiro, paraquedista de infantaria policial de aeronáutica. Deus. Deus. Né? Então, hoje, eu sou um dos poucos remanescentes da minha geração com uma qualificação para dias difíceis. Percebeu? E eu fui sendo forjado. Se você perguntar, Alex, tu escolheu isso? Não. Eu não escolhi. Mas eu fui sendo levado aos acontecimentos. Eu ia fazer engenharia elétrica. Me inscrevi em psicologia. Meu Deus. Eu queria fazer psicologia? Não. Foi um ato falho. Eu sou o único psicólogo que eu conheço, e se tiver mais algum, gostaria de conhecer, que faz cálculos atuariais. Que cria projeções de cripto e diz que a cripto ia cair. Meu Deus! Porque eu tenho uma formação lógica matemática profunda. 3 anos eu já estava alfabetizado, cara. Você entendeu? Então, Sim. Nada na minha vida foi normal. Você pergunta, Alex, você vai te dar um diagnóstico de normal? Não. Eu vou dizer para você que eu sou paranormal. Meu Deus! Normal não posso ser. Concorda? Sim. Quando eu comecei a escrever sobre isso, olha lá, trevas, maldição, lenda ou realidade, a cura da alma, manual de libertação. Isso aparece aí pra galera? Posso mostrar aqui? Pode mostrar. Ó, esse foi o seu último, né, doutor? O Trevas é o último. Isso é uma bomba. Isso é uma bomba. Se você andar com ele na rua, a turma começa a correr de você. Mas ele fala sobre o que esse livro? Sobre o Império das Trevas que está entre nós. É verdade, André. Esse aí, se entrar no metrô, a galera sai, meu irmão. O pessoal começa a correr de você. E esses aqui... Esse aí é o da maldição. Esse é... A cura da alma. Né? O manual de libertação, para você entender o porquê do dano. E esse aí é para você descobrir se você é maldito. Meu Deus! E aí, ó, sai outro best-seller. Esse aqui, ó. Olhos que escutam. E esse que tá na capa, quem é? Isso aí é o Santo Bill, que está ensinando a turma a ganhar em dólar. Um garoto com surdez bilateral profunda e que hoje influencia 300 famílias no mundo
ensinando a ganhar dólar. O Bill. Lembra que eu te falei do Bill? Pra tu conversar com ele, André? Do Bill? O Bill é meu filho. Sim, com certeza. Esse cara é uma figura, brother. E onde que eles esse que acham cara esses tem livros? 2 milhões, olha só, ele tem 2 milhões de seguidores, o Bill, 2 milhões. Ele, só no TikTok, ele tem mais de 1 milhão e 200 seguidores, o Bill. No LinkedIn ele tem 18 mil conexões e ele é palestrante para públicos pequenos, na faixa de 5, 7, 10 mil. Nossa, que legal. Esse cara. Tá certo? E detalhe, é oralizado, bilateral, 100% surdo. E ele dá palestra. E ele está ensinando 300 famílias a ganhar em dólar. Olha Santo isso. Bill. E a galera tá chorando, dizendo que tem escassez. E nós descobrimos a maneira de tirar dinheiro do sistema. Meu Deus, Carol! Jesus, André! E aí botar na tua mão, cara, pra tu ensinar os caras a investir. A gente bota dinheiro, vocês ensinam o cara a investir. Meu Deus! Olha só. E tudo isso, por quê? Eu virei pro Bill e falei, Bill, você tem a unção de Salomão, cara. Teu pai é Davi. Eu sou o cara da pancadaria. Mas tu é o cara da inteligência, brother. Ok? Você vai lá e me faz uma maneira da turma ganhar dinheiro. Ele olhou para mim e falou, pai, tu tá doido? Eu falei, não. Eu preciso ajudar esse povo. Eles têm que ganhar dinheiro. E é agora, porque vai ficar ruim daqui a pouco. Ok? Em 15 dias ele me trouxe um método. Botou para teste, rodou. Botou para teste, rodou. Botou para teste, rodou. 300 famílias. Já estão ganhando em dólar. Tem senhora de 66 anos, Carol. Ganhando dinheiro. Ai, que bom. Tomara que eu seja essa senhora, né? Anos, E o André também quer ser esse senhor. Se ganhando 5 mil, 14 anos. Tu imagina com 14 anos ganhando 5 mil. Ô, Meu louco. Deus. Ok? Maravilha. Não, tu imagina. Então é o cara, posso dar o telefone pra galera? Não, no telefone Não. dele? Aqui não. Não, pro pessoal entrar no método dele. Não, mas aí vão ficar ligando pra ele, Não, coitado. pode ligar. Não, tem que passar a mensagem. Sim, não, mas Ó, a não tem mensagem, onde. posso dar? Pode. Ó, o zap é o 21 995 31 34 67, zap 21 995 31 34 67. Você manda Santo Bill. Santo Bill, ele vai te... ele vai Porque o matar, cara tá gente. fazendo milagre, cara. Concorda comigo? Você imagina, numa época que todo mundo tira dinheiro, alguém te ensina a ganhar e botar no bolso, cara, só Deus. Aí também eles conseguem o kit ancião, os livros, se eles quiserem também. Vamos estudar com tem PDF, você, com ele, vamos pegar Pode todo vir mundo. para fazer terapeuta, virar terapeuta com a gente lá. Hoje, o Bill, esse garoto, com 29 anos, ele coordena outras 1.000 pessoas ligadas às nossas plataformas. Estou acreditando nisso, Carol? Acredito. Cara, só acredito. misericórdia de Ele Deus é na muito vida do inteligente e cara. Deus abençoe ele, é Cara, verdade. Aí você imagina, aí tá todo mundo